vai dar uma hipótese que você quer ou talvez a hipótese que você não está esperando. Para vocês terem uma base mais, a gente vai fazer alguns testes que a gente utiliza no laboratório de sementes. Eu vou dar uma base para vocês o que é uma semente. Uma semente é o estado da fecundação de um óvulo com um pólen, que esse pólen pode ser trazido de diversas formas, tanto por insetos como pelo vento. Disso ele vai gerar o fruto, e esse fruto será a origem da semente. São fatores que acontecem dentro do metabolismo da semente. Quando a semente receber água, esses processos serão ativados e vão começar todos os processos de sementes germinais. E também tem fatores externos da germinação, onde esses fatores são fatores como água, luz e temperatura, que é muito essencial para as sementes para elas poderem germinar. A água ela vai ocorrer aumentar o tamanho do volume da semente. Onde esse tamanho ele vai ocorrer o rompimento do tegumento, que onde vai se iniciar o processo de germinação e vai se iniciar as raízes primárias, o crescimento do caule e sim começa a surgir a planta. Para análise de sementes. Algumas outras áreas elas não têm manuais para isso, mas para as análises com sementes, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, e a Secretaria de Defesa Agropecuária, ela determinou esse manual que ele vai mostrar como a gente deve fazer esses testes. Esses testes a gente tem que seguir normas para fazer no Brasil todo. Então, esses laboratórios, eles devem seguir essas regras e ele tem como função atribuir, estabelecer e oficializar esses métodos. Então, no Brasil inteiro, essa regra ela tem que ser seguida. Ela tem um padrão a ser seguido e se você não fazer isso, você está fora das normas e seu trabalho talvez não possa ser aceito por conta disso. A RAS, que é como nós chamamos a regra para análise de sementes, ela tem a finalidade de disponibilizar métodos para análise de sementes, sendo esses de uso obrigatório, como eu disse, nos laboratórios de sementes de todo o Brasil. A gente vai fazer um teste de germinação, onde você vai pegar uma parcela daquele lote e vai colocar para germinar. Onde você vai saber se as sementes elas são boas, se elas são ruins, ou se você vai ter lucro para colocar ela germinar uma grande quantidade, ou se você vai receber prejuízos. Na realidade, elas são quando não ocorre o crescimento ideal, quando você dá para ela tudo que ela necessita para germinar. E ela não ocorre, no caso, essa daqui, que ela tem todos os processos, mas ela não desenvolveu as folhas. Então, essa daqui seria uma planta normal. Então, ela tem danificação, ela é deformada, ocorre algum deterioramento dentro dela que possibilita ela desfiar. Muito grande. A gente utiliza 4 repetições com 25 sementes, no caso do espaçamento. Quando você vai fazer o espaçamento entre as sementes, não pode ser um espaçamento muito curto. Tem que ser um espaçamento de 1,5 a 5 vezes o tamanho da largura ou do diâmetro dessa semente que você quer que ela esteja. E essa daqui seria para você escolher o substrato onde você vai colocar essa semente para germinar. Você tem que ver o tamanho da semente, se a semente, se ela for grande, se ela vai influenciar na germinação, se ela é pequena, se ela não vai influenciar na germinação e se essa semente ela precisa de água. Então, o substrato ele tem que tirar umidade. Então, tudo que a semente necessita para germinar, o substrato ele tem que... Vocês receberam diferentes substratos. Como a gente monta experimentos para testar a germinação em diferentes substratos e métodos de superação de dormência? Na bancada, vocês receberam lixa e receberam uma tecnologia muito cara, inovadora, chamada portador de... Peguem as sementes na mão, por gentileza. Ela é lisa. Se a gente colocar um copinho com água, colocar as sementes, mergulhar essa semente e depois tirar, elas ficam sequinhas. Por quê? Esse tegumento é impermeável, certo? Ele não permite, ele impede a passagem da água para os cotilédonos. Logo, os cotilédonos não conseguem se hidratar e fazer aquilo que o Degmara explicou do processo de germinação. Se eu não reidrato os tecidos das sementes, eu não tenho a retomada do desenvolvimento do embrião que gera a germinação, tá certo?
Então a gente pode dizer o seguinte, que as sementes, um truque. Vamos para a teoria que as meninas explicaram e a gente vai fazer uma avaliação com a prática. As sementes que têm uma característica, o tegumento mais liso, ceroso, a gente diz que ela tem dormência física. Por quê? Esse tegumento impede a passagem de água em trocas gasosas. Semente é um ser vivo, ela precisa respirar. Então, se eu estou impedida de respirar, eu entro num estado de latência. Eu diminuo a frequência do meu metabolismo, eu tenho dormência. Tadá! Faz sentido? Tem que fazer sentido na cabeça da gente. Visualizar, olhando a semente, é uma dormência mecânica. Quem já viu uma semente de castanha, uma semente de babaçu, tucumã, as palmeiras são muito comuns a gente ter dormência mecânica. A gente percebe, esse tegumento, ele não é liso, ele é enrugado. Se a gente colocasse isso numa lupa, a gente perceberia que esse tegumento tem um monte de furinhos. Então ele está fazendo uma troca, mas muito lenta. Então a gente diz que é uma dormência mecânica. A dormência mecânica é quando esse tegumento ele passa a ser uma barreira, ele impede o desenvolvimento do embrião. Por isso que muitas vezes a gente recorre à lixa as sementes para colocá-las para germinar. Por quê? Quando eu lixo, eu estou rompendo com essa barreira, seja ela física, seja ela mecânica. Eu rompi com a barreira e agora eu estou permitindo que a minha semente faça troca gasosa e absorva a água. Quando ela absorve, ela reidrata os tecidos e eu tenho a retomada do desenvolvimento do embrião. O que a gente faz? Antecipa a coleta numa fase da antese. Só que, quando eu coleto um pouco antes, a estrutura está formada? Não. Quando a criança nasce de 7 meses, nasceu de 7 meses, a mãe já pega a criança e vai para casa? Não. Bota lá na incubadora e fica cuidando. Por quê? Porque a gente espera que todas as estruturas sejam montadas, sejam formadas de maneira adequada. Com as sementes também. Então eu posso ter dormência fisiológica, estrutura, ou uma dormência morfológica. Então eu preciso colocar essas sementes à sombra e esperar que elas completem a sua formação, certo? Como essas são germinações que a gente fala, fatores então dentro da semente a gente não consegue apresentar aqui a vocês, certinho? Aonde a semente tem uma pontinha está o embrião. Vou agora ficar trazendo aqui a mensagem da Edegmária. A Edegmária mostrou pra gente no slide a estrutura das sementes, elas bonitinhas, e ela mostrou uma plântula para formá-la normal. Se eu fizer a quebra de dormência no embrião, eu matei a semente, tá certo? Então a gente recomenda sempre, para quebrar a dormência, que faça o desponte no lado das sementes. Percebam, a gente retirou uma parte desse tegumento. Isso é suficiente para que aqui passe agora a fazer trocas gasosas e absorva a água. A gente tem 4 substratos. Aqui o pessoal está com bagaço de cana, lá está com um substrato comercial, aqui com a casca de castanha e aqui a gente tem o cavalo. Primeiramente a gente vai umedecer o solo.
seja, a gente vai medir o tamanho do caulículo, que é o caule da plântula, e da radícula, que seria a raiz da plântula, a partir do coleto, que seria a marcação onde a gente vê que começa o caule e começa a parte da raiz. Aí a gente vai retirar, faz a lavagem e depois a gente, utilizando a régua, a gente vai fazer essa medição a partir do caule. Se coloriu e é um rosa claro, e você percebe que os tecidos da sua semente eles estão firmes, homogêneos, ela está viável. Quando é que ela está inviável? Ela não colore, porque ela está morta. Às vezes você pega a semente, ela coloriu, mas ela está um rosa muito escuro, ou ela está quase vermelha. Ela está inviável, porque quando ela colore muito, ela está muito danificada, ou ela está com os tecidos deteriorados. Porque a célula ela entende que ela está morrendo, então ela tem que trabalhar mais rápido, então ela colore mais ainda. Então, além de vocês analisarem a cor, vocês têm que analisar como que aquele tecido está. Ele tá um tecido firme, ele está começando a deteriorar, ele tem machucados, então tudo isso tem que ser analisado para você falar para o produtor, para a pessoa que você está fazendo aquela análise, se as sementes deles estão viáveis ou não. Vai retirar as sementes do tegumento. E aí nós vamos colocar 25 sementes em cada copinho. Elas nuas. Por gentileza, tirem os tegumentos e coloquem.